A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é Isaac no canal Devocional EBD. Este vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre o jejum. E a palavra de hoje se encontra em Salmos 109, versículo 24. Hoje será apenas um versículo. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Irmãos, jejuar. Jejuar do hebraico é tison ou tizon, que significa se abster voluntariamente, como nós fazemos para Deus, para diminuir a nossa carne, para que o espírito cresça, ou forçadamente, quando é por questões de saúde ou porque você quer se sentir melhor com o seu corpo, porque nós somos templo morado do Espírito Santo. E jejuar aqui para Davi foi um termo crucial. Aqui não se sabe qual era a razão. Pensam, pelas minhas pesquisas, deu-se entre quando Saul estava perseguindo e quando Absalão queria tomar o reino. Ou meio termo, quando estavam ocorrendo alguns problemas no reino, e o que Davi fazia sempre era correr aos pés de Cristo, aos pés de Deus. E ele fazia isso principalmente com a sua carne, porque Davi era um guerreiro, ele precisava da sua força, precisava estar aí presente para lutar as batalhas, e a sua carne era a principal força, né, o principal uso para isso. E ele se usava de diminuir a si mesmo para que Deus cresça. E no capítulo 108, Davi estava louvando ao Senhor. Salmos completamente é louvor, louvor a Deus. E no 108 ele estava louvando, no 109 ele estava chorando a Deus, pedindo a Deus o conforto, e no 110 ele estava novamente louvando ao Senhor, mostrando aqui que os salmos, meus irmãos, eles não são cronologicamente, eles não são, vamos dizer, o 114 pode ter sido o primeiro, mas é que a ordem não importa. O importante é que Davi estava buscando que louvar a Deus. Então, o jejum, ele não só é uma coisa de comida, mas também sobre o seu ser. Davi, ele precisava da força para guiar o reino, mas se ele se abstia disso, para procurar a Deus, porque ele sabe que a força de verdade está em Cristo Jesus. Jesus é a nossa força, é a nossa base. E o jejum, meus irmãos, é algo que os hebreus fazem muitas vezes e até outras religiões costumam fazer. Mas o nosso jejum, ele é direcionado. A diferença é que o nosso não é forçado, é voluntário. E muitas das vezes definimos se é uma comida, se é algum dia da semana específico, se é um café da manhã, um almoço, um jantar. E algo que eu gosto de frisar muito, o jejum, faça daquela parte que você sente que não consegue. Se é o café da manhã que você não troca, tire. Se é o almoço que você não troca, troque. Porque é para Deus, é para o Senhor Jesus Cristo. Então devemos nos abster de nós mesmos para buscar a Cristo. E esse jejum de Davi, de acordo com as minhas pesquisas, durou entre uma semana a 3 semanas, porque para um humano como nós se sentir fraco é entre esse período. Claro, se a pessoa for mais magra é um período, se a pessoa for mais forte é um período, mas dentro dessa provável período de tempo é um muito tempo assim, né, que nós podemos falar, porque para nós hoje em dia é muito difícil. Sinceramente é difícil. Com o trabalho, com coisas a fazer de casa, com a família, ficar fraco a esse ponto não é possível. A não ser que você tenha tempo livre, que você possa descansar em casa. Descansar, eu falo assim, não se esforçar muito durante esse período. Por quê? Mais para frente eu vou explicar nessa série de vídeos. Continue acompanhando, continue seguindo e comente, por favor, o que você queira que eu continue explicando, explanando dessa palavra do jejum e quais são as suas dúvidas e curiosidades da palavra de Deus, porque a palavra é de Deus, eu não sou o dono da verdade,
E se os irmãos puderem explicar mais a palavra nos comentários, expliquem, porque estamos aqui para aprender. E aprender com quem? Com o Espírito Santo de Deus. Que Deus continue te abençoando e livrando de todo mal. Amém.